Que a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que amam e buscam conhecer a palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo nos orienta e tem nos advertido que a maior riqueza de um homem está em conhecer a palavra do Senhor. Examinando a sua palavra, teremos vida e vida em abundância. E quando atendemos os seus ensinos, só temos que colher o bem para a nossa vida. O tema de hoje, caiu a grande Babilônia. Babilônia significa um sistema religioso, o sistema religioso mundial, que tem como mãe desta igreja, desse sistema religioso, a Igreja Católica Apostólica Romana, com todas as suas doutrinas e ensinos. Porque todas as demais religiões acabou se derivando da Igreja Católica. O paganismo, o cristianismo apostata, tudo vem dela. Desta forma, os ensinos que ela prega, ela não tem a base bíblica. Usa-se o nome de Deus, mas não tem envolvimento com Deus. Cumprindo o que diz as Escrituras, que se transforma em anjo de luz e seus ministros em ministros de justiça, é a ação de Satanás para enganar a multidão. Já que quem deu o trono à Igreja Católica Apostólica Romana foi o grande dragão. E faz com que todos os habitantes da terra o adorem, como está em Apocalipse capítulo 13. Então é preciso que nós estudamos a Bíblia e buscamos compreender esta verdade. Embora que dentro desse sistema religioso, de todas as denominações religiosas, de todas as crenças e credos, Deus tem seus sinceros lá dentro. Dentro do hindu há pessoas sinceras que amam a Deus, mas enganado pelo sistema da filosofia hindu, estão em busca do Deus verdadeiro, assim dentro do espiritismo, dentro do catolicismo, dentro do protestantismo, adventismo, judaísmo. Deus tem seus sinceros em todas as denominações. Mas antes que o Senhor Jesus venha, tem uma mensagem a ser dada ao mundo, e essa mensagem chama a atenção de todos os sinceros e verdadeiros que examinam as Escrituras a sair de dentro desses sistemas religiosos e encontrar com o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. É preciso que nós compreendamos e entendamos essas verdades contidas na palavra de Deus. Deus tem o seu povo, tem chamado o seu povo para o conhecimento da verdade. Por isso aqui no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 2 e o 3, o 4 e o 5 diz assim: Então ele brandou com uma poderosa voz, caiu a grande Babilônia, tornou-se habitação de demônios, antro de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de toda ave impura e detestável. Porquanto todas as nações beberam do vinho da cólera de sua prostituição. Os monarcas da terra se prostituíram com ela, e os negociadores da terra se enriqueceram com as custas de seu luxo extravagante. Então ouviu outra voz do céu que exclamava: Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados, para não participardes das pragas que atingirão, pois o pecado de Babilônia se acumulou até o céu. E Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Qual a situação da Torre de Babel? Não era atingir o céu? Também a Babilônia espiritual também. A sua condição, diz a Sagrada Escritura, que chegou até o céu, diz o Senhor. Lembrou que todas as iniquidades que pratica, as suas iniquidades, chegaram. Deus chegou ao limite da paciência de Deus. E Deus agora vai trazer sua sentença. Mas antes de Deus sentenciar a destruição de Babilônia, de destruir toda a humanidade, Deus primeiro adverte através da mensagem do terceiro anjo. Essa mensagem que o Senhor traz é a mensagem de terrível exatidão. Porque diz que terrível é a obra do terceiro anjo, porque ele que separa o joio do trigo. E a mensagem do terceiro anjo faz uma separação. Haverá aqueles que darão crédito à verdade, aceitarão a mensagem do Senhor, e haverá aqueles que não vão dar créditos. E nisso vai se dividir-se em dois grupos. Um do caminho largo e espaçoso, e outro uma pequena multidão do caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna. Nessa condição encontraremos então o mundo dividido em duas partes. Uma parte seguindo o dragão, a besta e a sua imagem,
e uma parte seguindo o Deus de Israel, obedecendo suas palavras, seus ensinos e seus mandamentos. Da mesma maneira em que houve a construção da Torre de Babel, unindo-se os homens para que construísse essa torre, da mesma maneira também está sendo construída a Torre de Babel espiritual. Só que agora é a vez dela será derrubada, ela está caída. Ela cai porque as mentiras que ela levantou, os seus alicerces, são desmascarados com a mensagem do terceiro anjo. O terceiro anjo traz a mensagem mostrando que tudo que Babilônia tem feito é mentira. A sua crença na imortalidade da alma, a sua crença, ensinamento da guarda de um dia de descanso que a Bíblia nunca ensinou nem autorizou, o seu calendário é uma farsa, a sua semana que é ensinado não é a semana bíblica, os meses não é bíblico, e cada dia da semana do calendário gregoriano ou de Babilônia são adoração aos deuses antigos que adoravam a Babilônia, que adoravam os medos e persa, que adorava as outras nações pagãs, Roma. E foi dessa maneira introduzido dentro do sistema religioso, dentro dessa questão religiosa, o paganismo. E desta maneira tem manchado e trazido dano à obra do Senhor. E é onde a Bíblia diz que não andará dois juntos se não estiverem em comum acordo. Como está em Amós, capítulo 3, versículo 3. Então, quando nós analisamos dentro do contexto bíblico, Deus está esperando agora que os sinceros e verdadeiros vão às Escrituras. Você só não será enganado quem estuda a Bíblia, pois o próprio Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 22, verso 29, Jesus diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Esta é a falha, esse é o defeito de cada ser humano. As pessoas têm aprendido a defender suas placas denominacionais, mas não buscam examinar as Escrituras. Assim, o católico defende o catolicismo, o protestantismo, o adventismo, o judaísmo, o espiritismo, mas nunca vão em busca da verdade e das Escrituras. Defendeu assim, diz o Senhor, porque esse é o dever de todo sincero cristão. E cada um tem a sua igreja como se fosse uma torre rumo ao céu. O adventismo tem a sua crença como indo ao céu. O protestantismo, a sua crença, diz que conduz ao céu. O catolicismo, a sua crença, diz que conduz ao céu. A crença maometana acredita também que a sua crença vai conduzir ao céu. O taoísmo, da mesma forma. E assim o espiritismo, da mesma maneira. Assim diante, cada denominação tem a sua torre. Só que a sua torre todas vão cair diante da verdade bíblica. Porque Deus tem trazido e mostrado que essas denominações criaram para si deuses, e não o Deus de Israel. Mas são deuses criados em cada sistema religioso. Cada um tem sua crença, formando as suas ideias, neutralizando assim os ensinos das Sagradas Escrituras. Cada religião tem um pouco de verdade, mas não tem a sua verdade completa. Já a mensagem do terceiro anjo, ela é completa, a sua verdade ela é inteira. Ela traz a verdade apresentando desde Gênesis a Apocalipse, desde a criação até o retorno da última geração, voltando ao princípio da criação de Deus. É importante que nós entendamos isso sobre as Sagradas Escrituras. Qual a história da Torre de Babel? De acordo com Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a Torre de Babel foi construída por descendentes de Noé, após o dilúvio, segundo a história. O monumento teria sido criado para que os homens pudessem comunicar com Deus, mas foi destruído porque o Todo-Poderoso não gostou da soberba das pessoas. Da mesma maneira em que eles tentaram construir a Torre de Babel por causa da sua soberba, Deus também jogou por terra a soberba do rei de Babilônia, Nabucodonosor. Quando ele subiu no terraço, disse: tudo isso aqui foi o que criei. Deus fez com que ele passasse 7 tempos pastando como se fosse um animal. Deus odeia a soberba. A soberba é algo que Deus mais odeia, a soberba dos seres humanos. Deus gosta que a pessoa seja humilde, mansa, para que possa compreender as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Todo aquele que se exalta será humilhado, pois foi a soberba que levou à queda e destruição de Lúcifer.
que era a quarta pessoa em poder no céu. E diz aqui, no relato histórico, que no Vale de Sinier decidiram construir uma torre que alcançasse o céu, para que se tornasse célebre e se não dispersassem. Frente de tamanha a soberba, Deus decidiu lhe confundir a linguagem, para que não compreendesse uns aos outros, e o dispersou pela superfície da terra. Quem foi o homem que construiu a Torre de Babel? Nimrod idealizou a construção da Torre de Babel. Quem hoje está construindo, quem hoje está liderando essa mesma construção no sistema espiritual, trazendo uma posição ecumênica de todas as demais religiões? Nada mais, nada menos do que o líder pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana. Todas as denominações estão dia após dia se unificando a esse poder, não importa a sua crença. O Papa Francisco tem feito várias reuniões com vários dirigentes de várias denominações mundiais, tantas religiões brasileiras, estrangeiras, de todos os continentes, se reunindo, formando então a grande Babilônia, em que o terceiro anjo traz advertência. E nesse sistema religioso, todas essas crenças aderem e guardam o mesmo calendário criado pela grande mãe, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. O calendário feito em 1582, com todos os sistemas de adoração e idolatria. Se você estudar sobre o calendário, você vai saber que cada mês do ano, quando não é adoração aos imperadores romanos, é adoração aos deuses pagãos. A semana gregoriana, quando não é a semana gregoriana, todo o seu sistema, cada dia da semana, adoração a um astro, adoração a um deus pagão, adorado pelos antigos babilônicos, adorado pelo Egito, adorado pela antiga Grécia e adorado pela Roma pagã, que foi totalmente incorporado dentro do sistema religioso da Igreja Católica Apostólica Romana. É simplesmente questão de estudar. Meu povo perece por falta de conhecimento, diz o Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o motivo que motivou os homens a construírem a torre, aos homens que desejavam erguer essa torre, estava associado ao sentimento de vaidade, de ambição, de soberba, de poder, e que ficava evidente durante a leitura, da passagem bíblica. Disseram: vinde, edifiquemos para nós a cidade e torre, que seu cume chegue aos céus, e faremos para nós fama, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Quem buscou sempre glória? Não foi Satanás? Não foi Satanás que disse: eu serei semelhante ao Altíssimo? Então, todas as vezes em que os homens tentam implantar essas atitudes de grandeza, de soberba, quem está dirigindo essas pessoas, nada mais, nada menos do que o pai da mentira, Satanás. Ele trabalha nesse sistema de levar as pessoas a sentirem e ser movido por esse sentimento de grandeza, que só pertence a Deus. Só o Senhor Deus é grande e é o Todo-Poderoso. E aqui diz mais o seguinte: movido por uma atitude arrogante, presunçosos, os homens envolvidos na obra julgavam que, dominando as técnicas da construção, seria capaz de erguer uma torre cuja as pontas tocassem ao céu. Assim, toda denominação religiosa tem formado a sua torre, formado as suas ideias, formado a sua maneira de pensar. E todas as denominações, qualquer crença religiosa, dizem todas que são o portal do céu. Por isso tem cativado e levado os membros a serem escravos da religião e não servos de Cristo. As pessoas sempre têm buscado obedecer um sistema criado por ideias humanas, em vez de ser livres em Cristo, pois o Senhor Jesus Cristo nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O grande problema é que tornamos escravos de um sistema religioso. Quem está no sistema de uma religião, ele é escravo dela, não consegue se libertar para ter um encontro com Cristo.
Mas aí que tem a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo adverte que não se deve ficar mais nessas corporações. E vem o outro anjo de Apocalipse 18, diz: sai dela, povo meu, que é a própria voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados. Porque a ira do Senhor está a se acender contra esse sistema corrupto que tem levado as pessoas à escravidão e à destruição eterna. É preciso que cada um de nós façamos o estudo. Por isso, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, nos adverte para que não sejamos escravos. Diz assim: vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Esta é a voz do Senhor. Cuidado, vigiar para que ninguém seja escravo de ninguém. E o grande mal que o sistema religioso tem escravizado a humanidade. Cada um está preso pela sua filosofia, pela sua crença, perdendo-se de vista o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, aquele que pode nos libertar. Assim também disse o Senhor Jesus em São Mateus 24, verso 4. Então Jesus revelou: cuidado que ninguém vos seduza. Não seja seduzido pelas crenças que têm nos afastado do princípio da verdade do Evangelho do Senhor. Cada dia que nós olhamos no meio religioso, vimos a corrupção, a modos, costumes e hábitos, entrando dentro do sistema religioso e desta maneira afastando as poucas verdades que ainda existiam dentro das religiões. E por isso então ela torna agora morada de demônios, porque as poucas verdades que tinha está sendo removida e sendo implantados as novas teorias, as novas ideias criadas pelos homens. Os princípios bíblicos sendo removidos de cada denominação religiosa. Então agora Deus alerta o seu povo: sai dela, meu povo, para que não seja cúmplice dos seus pecados. Hebreus 3, versículo 10 diz assim: por esse motivo me indignei contra esta geração, declarei. O coração destes está sempre desviando e não reconhece os meus caminhos. Deus indignado, porque sempre o coração das pessoas estão desviando, não reconhece o caminho do Senhor. Por isso em Jeremias, capítulo 2, versículo 3, diz o Senhor: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a própria fonte da água viva, tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados, que não conseguem reter águas. Afastaram da fonte da água viva que é Cristo, criaram as suas filosofias, suas ideias, que não têm fundamento, que não traz paz ao coração, não traz alegria ao homem, mas sim distanciamento do eterno. Diz aqui o profeta Jeremias, que são como cisternas rachadas, que não conseguem segurar a água, para aliviar e trazer paz à alma. No livro de Jeremias, capítulo 7, verso 24, diz assim: mas eles não escutaram, nem prestaram qualquer atenção à minha palavra. Decidiram andar de acordo com seus próprios desígnios, na dureza de seus corações malignos, e me deram as costas do desprezo em vez da face do respeito. Não é isso que tem feito cada dia dentro do sistema religioso? Virando as costas para verdades bíblicas, virando as costas para os ensinamentos e mandamentos de Deus, e colocando ideias humanas aonde cabe apenas a palavra do Senhor. Entre as mentiras maiores está uma doutrina que tem infectado o mundo inteiro e tem sido uma relíquia da Igreja Católica Apostólica Romana, que é o calendário, que é a quebra do 4º mandamento de Deus, ensinando os homens a guardar uma semana que não é bíblica, ensinando os homens a guardar um sábado que não é bíblico, ensinando os homens a guardar os anos que não são bíblicos e os meses que não são bíblicos, que os meses do calendário católico, apostólico, romano são adoração a imperadores ou deuses pagãos, como a sua semana também. E cadê o respeito que cabe aos ensinos do Senhor? Quando Deus deixou lá em Gênesis, capítulo 1, verso 14, deixou o seu calendário, regido pela lua, mostrando com clareza e exatidão que os meses é regido de uma lua nova, outra lua nova,
e que a semana é regida por cada semana lunar. A primeira semana começa com a lua nova, a segunda com a lua crescente, a terceira com a lua cheia e a quarta com a lua minguante, completando-se um ciclo de um mês, que é o que a Bíblia nos ensina. Mas, infelizmente, a grande humanidade tem deixado de vista as verdades do Senhor e prefere seguir os ensinos de Babilônia, sendo enganado com a sua idolatria. E diz mais o livro de Jeremias: contudo, não escutaram, muito menos prestaram atenção. Pelo contrário, cada um andou na rebeldia do seu coração, impiedoso, maligno. Por isso, executei contra ele toda a penalidade prevista nos termos desta aliança, as quais lhe ordenei expressamente que cumprisse, todavia não fizeram. Contudo, não quiseram escutar a voz do Senhor. Não respeitou, virou as costas para Deus e não quis virar a face por respeito. Essa é a condição que encontra a última geração. E por isso Deus ordena, como está em Jeremias 16, verso 12: contudo vós cometeste erro, ainda piores que os vossos pais, pois cada um de vós segue teimosia de seu coração maligno, recusando-me a me dar ouvido. Deus está dizendo: você está fazendo pior que os vossos pais. Porque por mais que eu apresente a verdade, por mais que eu mostre as verdades bíblicas, vocês dizem que não são verdades. Vocês contestam a verdade bíblica e buscam seguir as ideias de Babilônia. Por isso diz no livro de Isaías, diz assim no livro de Jó, capítulo 21, verso 14: ainda assim declaram eles a Deus: afasta-te de nós, deixa-nos. Não temos o menor interesse em conhecer os teus princípios de vida. Não é assim que têm feito as religiões? Cada dia nós encontramos denominações anulando a verdade bíblica. Agora, as denominações paulatinamente aceitando o homossexualismo dentro das religiões, a qual Deus condenou, como está no livro Levítico, que tinha até pena de morte a tais ações. A idolatria entrando dentro das igrejas, é um mundanismo, rock, samba, tudo quanto é do mundo está sendo parte do sistema religioso. Eles responderam, como diz aqui no livro de Jó, capítulo 21, verso 14. Ainda assim declaram eles a Deus: afasta-te de nós, deixa-nos. Não temos o menor interesse em conhecer os teus princípios de vida. Deus trará então a sequência de malignidade e destruição sobre a humanidade, porque rejeita ouvir a voz do Senhor. Por isso, no livro de Isaías 59, verso 3, diz o Senhor: negar e rebelar-nos contra o Senhor, traindo o nosso Senhor, é deixar de seguir, estimular a opressão e a revolta, e proferir mentira que aos vossos corações costumam conceber. Jeremias 17, 5 diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem e faz da humanidade mortal sua força, a motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, todos aqueles que têm seguido as suas doutrinas, seus mestres religiosos, seguindo as suas ideias, têm perdido de vista o Salvador, têm perdido de vista a verdade eterna, e com certeza receberão a condenação. A última mensagem a ser dada é a mensagem do terceiro anjo, e ela é um compêndio de verdade. Ela traz as 3 mensagens angélicas. Ela traz a queda de Babilônia, ela traz a iminência da preparação para a volta de Cristo, pois está terminando o seu trabalho no santuário celestial. E traz também o selo, a marca de Deus, o seu santo Shabá, que serve de sinal para o homem, para se prepararem para a volta do Filho de Deus, porque esta é a marca de Deus. E do outro lado encontramos Babilônia também com sua marca, trazendo a idolatria e o ensinamento da obediência ao seu calendário. Enquanto de um lado o terceiro anjo mostra o calendário de Deus, do outro lado a besta e a sua imagem reforça o intento de mostrar que o seu calendário é o verdadeiro, quando na verdade é mentira. E assim as denominações defendem o calendário gregoriano como se fosse divino,
quando na verdade ele é babilônico. Não tem nada a ver com os ensinos do Senhor. Vamos orar? Santíssimo e eterno e grandioso Deus, agradecidos somos por tua bondade e misericórdia, gratos sou pelo teu imenso e grandioso amor. Peço que tenha misericórdia de nós, Senhor. Salva-nos, a minha família, cada irmão e irmã, e todos aqueles que amam e almejam a tua verdade, Senhor Deus de Israel. Tenhas misericórdia de nós. É tu que te rogamos e lhe suplicamos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Meu querido amigo e irmão, se esse estudo tem algum valor para você, compartilhe com teus amigos e dá o seu like para que esta mensagem continue a alcançar corações daqueles que almejam e desejam viver no novo céu e na nova terra que Deus nos promete aos santos. A paz seja com todos.